Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, ao projeto Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque. Estamos aqui para lermos juntos, eu e você, a Palavra de Deus, na sequência em que ela se encontra, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo, nós leremos um capítulo da Palavra de Deus e faremos alguns comentários a respeito do texto lido. Hoje, nós leremos o capítulo 2 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Muito bem, meu amigo e minha amiga. Este foi o texto do capítulo 2 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E como todo o texto bíblico, ele possui diversas e importantes verdades. Eu quero destacar alguns pontos desse texto que acabamos de ler. Nesse texto,
encerramento, pelo menos o primeiro encerramento, é da descrição da criação. Vejam, no capítulo 2, agora no início do capítulo que acabamos de ler, ele inicia: assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. Então, ele encerra a descrição que nós lemos no vídeo anterior dos 6 dias da criação, e aqui fala do descanso de Deus, do descanso de Deus. Esse descanso de Deus, no 7º dia, seria o sábado. Os hebreus e os judeus dos dias atuais, eles contam os dias, as semanas e os dias de forma diferente da nossa, de nós ocidentais, de nós também brasileiros. Ele conta a semana a partir do domingo. Então, o primeiro dia, Rishon em hebraico, o primeiro dia é o domingo. Então, viria o domingo, segunda, terça. O último dia é o sábado, para os judeus, para os hebreus que escreveram esse texto. Então, o Shabat em hebraico, significa sábado e significa também descanso. Então, o 7º dia da criação é o dia de sábado, o Shabat, para eles. Então, neste dia, diz que Deus descansou da sua obra. Em virtude desse texto e do texto do capítulo 1 que nós lemos no vídeo anterior, há algumas interpretações dizendo que o fim do mundo, o dia do Senhor, a volta de Jesus, seria quando a Terra completasse 6.000 anos. Aliás, quando completasse 7.000 anos. Então, pegando o texto de Pedro, dizendo que o dia de Deus tem 1.000 anos e o ano de Deus é um dia, algumas pessoas interpretaram que os 6 dias corresponderiam a 6.000 anos. O 7º dia seria o sétimo milênio. Como eu expliquei no vídeo anterior, é evidente que esses 6 dias não correspondem a dias específicos nossos. Esses 6 dias, esses 7 dias, querem dizer, como eu expliquei no vídeo anterior, que Deus é atemporal. Porém, esse dia de descanso, ele também representa algo diferente. Se nós lermos, e aí eu peço, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, apenas para a gente fazer um comentário, no livro de Hebreus, que diz, Hebreus capítulo 4, versículo 4 diz: porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, o escritor de Hebreus faz uma atualização, faz uma hermenêutica desse texto, dizendo que o 7º dia representa o descanso dos justos, daqueles que se entregaram a Deus, se entregaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. O dia em que estas pessoas estarão
na plenitude do Senhor após a volta de Cristo. Então, esse texto também representa o fato do nosso descanso enquanto cristãos, do nosso descanso quando vencermos as batalhas aqui da terra, do nosso mundo, e estivermos juntos a Jesus Cristo, ao Senhor nosso Deus. Então, esse descanso não significa que Deus parou de trabalhar e olhar para o mundo, como inclusive algumas pessoas pensam que Deus existe, porém não se incomoda com as relações humanas. E essa ideia de que Deus não se incomoda com as relações humanas é desfeita nesse próprio capítulo que acabamos de ler. Porque mais na frente, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Porque Ele mesmo, Deus, não está só, porque Ele é trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus nos criou homem e mulher, como nós falamos no capítulo anterior. Deus criou homem e mulher à sua imagem. Portanto, também relacionais. E Deus quer ter um relacionamento, e aqui também mostra, conosco, com o ser humano. Através de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então Deus sim se importa conosco. Deus não parou de trabalhar. Jesus disse isso, que Ele trabalha e também o Pai ainda hoje. E no relato da criação, o texto continua dizendo que Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Veja, outro detalhe é que o trabalho não é uma punição pelo pecado. A exploração do trabalho e do trabalhador, isso sim é uma consequência do pecado. Mas o trabalho já estava nos planos de Deus antes de haver o pecado. Veja, ainda não lemos até aqui a queda do homem através da desobediência. Mas o trabalho Deus já tinha determinado ao homem. Quando disse que colocou no jardim, no versículo 8, e pôs ali o homem que tinha formado. E diz que não havia planta ainda porque não havia chuva e não havia homem para lavrar a terra. E no versículo 15, diz que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem que, conforme o versículo 7, Deus formou do pó da terra. Veja, algumas versões dizem, algumas interpretações dizem que o homem foi feito do barro, como se Deus tivesse escolhido o melhor barro para criar o homem. Mas na verdade não é isso que o texto diz. O homem foi feito do pó da terra. A palavra que é traduzida por pó da terra, a palavra hebraica que é traduzida por pó da terra, significa também sujidade, sujeira, poeira. Ou seja, Deus pegou do mais humilde, do mais simples, do material até mais sem valor da terra, para criar o homem
E o que dá valor ao homem é o que vem depois, o que Deus faz pelo homem. Quando diz também no versículo 7, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É o Espírito do Senhor que está em nós que nos faz ter algum valor, que nos faz ser a menina dos olhos do Senhor. Ou seja, sem estarmos com Deus, sem Cristo estar em nós e nós em Cristo, como Ele mesmo falou, nós não somos nada além de poeira, além de sujidade, da mais sem valor que existe. O que nos faz seres humanos é o que Deus nos deu dele mesmo, do Pai, o seu Espírito, quando soprou em nossa narina. Portanto, quando nos rebelamos contra Deus e nos afastamos dele, como diz Isaías, que diz que são as nossas iniquidades, os nossos pecados, que nos afastam do Senhor. Quando nos afastamos dele, voltamos a ser aquilo que éramos na origem, algo sem valor. Voltamos ao pó inicial. Portanto, é muito importante cuidarmos dessa relação entre nós e o Senhor. Do contrário, não seremos nada. Apenas pó para o qual voltaremos. E Deus criou também a mulher. Criou da costela de Adão. Significando que a mulher vem de uma origem ainda até mais aperfeiçoada do que o próprio homem. Porque o homem, aí sim, o homem do sexo masculino veio do pó da terra. A mulher veio da costela de um ser que era pó da terra e Espírito de Deus. E a mulher saiu do lado do homem, da sua estrutura óssea. A mulher estrutura o homem. E ele precisa dela ao lado. De onde foi tirada. Por isso, neste mesmo capítulo, no versículo 24, diz: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como eu disse no vídeo anterior, a junção de homem e mulher é que representa ainda de forma mais completa a imagem do Senhor. Porque ambos, homem e mulher, como falamos no vídeo anterior, homem e mulher foram criados à imagem do Senhor. Portanto, veja, no capítulo 2 há toda uma descrição do que Deus foi criando, que o homem criou mulher, disse para o homem aí ser humano, dominar, e isso não quer dizer escravizar, destruir, desvalorizar, mas dominar sobre a terra. E chega no versículo 4, parece que há uma quebra do sentido do texto. Para Deus dar um princípio, a formação da família, como Deus quer que seja a família. Com homem e mulher, juntos, unidos, sendo uma só carne. Isso não significa que se perde a individualidade do homem ou da mulher quando se unem em um casamento, conforme a vontade de Deus.
e se tornam os dois uma só carne. Não se perde a individualidade, ao contrário, se complementa. Porque hoje os estudos de sociologia, de psicologia social, identifica que nós criamos e desenvolvemos a nossa individualidade através do outro. E como ser diferente se esse outro for a minha esposa, ou se for o meu esposo? A individualidade não é perdida em um casamento santo conforme a vontade de Deus descrita aqui. Muito ao contrário, ela é complementada. Porque ambos passarão a refletir ainda mais completamente a imagem de Deus. A imagem de Deus. Porque ambos serão uma só carne, ambos lutarão pelos mesmos objetivos, ambos desejarão as mesmas coisas como casal, ambos lutarão pelo casamento e um pelo outro. Ambos seguirão juntos o caminho de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, se você gostou desse vídeo, clique aí embaixo no símbolo de curtir. E se você deseja receber um aviso toda vez que gravarmos um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus, então inscreva-se no nosso canal, no canal de Preceito de Fé, para que possa, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, seja lendo a Palavra de Deus, ou seja outros vídeos a respeito da Palavra do Senhor, você será avisado. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo e ajude a proclamar a Palavra do Senhor. Um forte abraço.